Prezados, boa noite. É com enorme satisfação que estou aqui à frente presidindo esta sessão do dia 21 de outubro de 2025. Hoje temos aqui 6 processos e começando aqui pelos autos 318. Campeonato Paranaense Série Prata masculino. 10 Cicobi Visari, DVZ Futsal, Medianeira, UDC Caesp. Jogo em 6 de setembro de 2025. Temos aqui 2 denunciados. Fabiano Roberto Pereira Correia e Anderson, Fabiano Roberto pelo 250 parágrafo 1º e Anderson Michel de Souza Santos por 2 infrações, artigo 250 e pelo artigo 254. Relator do presente processo é o doutor Gustavo, do qual eu tenho a honra de passar a palavra. Muito obrigado, doutor. senhor presidente. Esse é o mais importante. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, nobres colegas da auditoria, nobre colega doutora Cauã, a Ana, que eu reverencio sempre. Quando eu lembro, né, Ana? Mas tudo bem. Vamos lá, a relatoria, então. Como o doutor Maurício já falou, trata-se de Série Prata 2025, masculino, entre 10 Cicobi Visari DZ Futsal e Medianeira UDC. Partida ocorrida no dia 6/9/2025. A denúncia versa contra os atletas Fábio Roberto Pereira Correia, da equipe 10 Cicobi Visari. Eu vou só falar 10 para simplificar. E Anderson Michel de Souza Santos, da equipe Medianeira. Narra a Procuradoria que o fato 1, que consta na súmula, que houve a expulsão de forma direta aos 19h54 minutos de jogo, o atleta número 14 do 10, senhor Fábio Roberto Pereira Correia, pois o mesmo reclamou assintosamente com a cronometrista pelo fato do cronômetro ficar parado por cerca de 2 segundos. O mesmo proferiu as seguintes palavras, abre aspas, olha o cronômetro, parado, caralho, fecha aspas. Após isso, o adverti com um cartão amarelo. Em alto contínuo, o mesmo proferiu as seguintes palavras, abre aspas, vai tomar no cu, fecha aspas, momento em que apresentei o cartão vermelho. Nesse sentido, a Procuradoria, confesso que foi bem ampla na denúncia, porque pediu a infração do artigo 250, parágrafo 1º, é que eu estou entupido. Parágrafo 1º do CBJD, cumprindo destacar que a forma assintosa e injustificada na reclamação comprova pela expulsão imediata. É fato que evidencia a gravidade da conduta, pelo que requer sua condenação. Sucessivamente, caso o entendimento seja diverso, requer a condenação do denunciado no artigo 243-F do CBJD, ou então no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. O segundo fato, contra o atleta Anderson Michel Souza Santos, narrado na súmula que houve a expulsão de forma direta aos 29h57 de jogo, pois o mesmo desferiu uma cotovelada acertando o rosto do goleiro adversário, o senhor João Vitor Canton, que foi atendido e permaneceu na partida. O referido atleta retirou-se normalmente de quadra. Novamente, houve a denúncia pelo artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, do CBJD, e caso não seja entendimento, pelo artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD.
constante todos os dados de súmula de jogo e da representação, relatório da partida, o mesmo praticamente que já foi relatado pela denúncia. Caso seja necessário, é só solicitar que eu faça a leitura do relatório da partida. Informo que a denúncia foi tempestivamente recebida em 3/10/2025 e ainda que o atleta Fábio Roberto Pereira Correia possui um antecedente vigente, que é agora da segunda comissão, por infração dia 11/6/2025, por infração do artigo 250 do CBJD, com pena de advertência. Já o atleta Anderson Michel de Souza Santos não possui antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor. Desculpa perguntar. Doutor, em relação à defesa escrita por parte do medianeiro, o doutor tem ela aí? Sim, senhor presidente, eu li a defesa e eu peço desculpas por não ter informado, mas como tem a advogada presente, eu gostaria de ouvi-la para ver se eu preciso fazer o relatório da defesa ou se vai ser feito em alegações finais. Na Não verdade, tem- eu sou a procuradora. Ah, procuradora, perdão. Sem problemas. Perdão, doutora Cauã. Então, eu tenho a defesa escrita aqui, que narra que não houve a intenção, em síntese, né? Não houve intenção de fazer qualquer tipo de agressão verbal, gestos agressivos ou qualquer ato de hostilidade contra a equipe de arbitragem. E a conduta do atleta não decorreu de ação dolosa ou violenta, mas de lance absolutamente comum, corriqueiro em partidas de futebol, caracterizando típica disputa de bola travada em alta velocidade e sob intensa competitividade. Trata-se, portanto, de ato inerente de dinâmica de jogo, destituído de qualquer ânimo de agressão. Revela que alega que o contato entre os atletas foi breve, de baixa intensidade, sem propósito antidesportivo, sendo que o adversário permaneceu em quadra, sem necessidade de substituição ou atendimento médico, que evidencia a ausência de lesividade ou qualquer consequência física relevante. Daí ressalta que o atleta Anderson Michel de Souza Santos, ele não possui antecedentes, possui uma conduta respeitosa, espírito esportivo e com prática legal na modalidade. Pediu a absolvição do atleta, em caso não acolhido, que seja classificada a conduta para o artigo 250 do CVJD, com ato hostil, por se tratar de ato isolado, instintivo e de baixa gravidade, praticado no calor de disputa sem emprego de força excessiva ou intuito ofensivo. No fim, que já houve suspensão automática do atleta com cartão vermelho, o que já constitui uma sanção proporcional e suficiente à mínima reprovável de fato. De modo que eventual punição adicional configuraria violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da intervenção mínima da justiça desportiva. Pugnou pela absolvição ou que seja aplicada a reclassificação para o 250 do CBJD, reconhecendo-se tratar de ato isolado instintivo de baixa gravidade, sem emprego de força excessiva, ou intuito ofender a integridade física de outro. Essa é a defesa escrita, senhor presidente.
Ok, doutor Gustavo. Bom, sem defesa presencial, sem provas a serem produzidas, passo a palavra à doutora Procuradoria, doutora Cauana, por gentileza. Boa noite a todos novamente, boa noite, excelência, boa noite, senhores auditores, senhor relator. Eu apenas gostaria de ratificar a questão do artigo que está em evidência para denúncia do atleta Fábio Roberto Pereira, porque eu acredito que o melhor se enquadra aqui seria o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, que está de forma subsidiária, e então se torne o 250 para subsidiariamente. Creio que foi, de fato, ele infringiu esse 258, porque ele não parou as ofensas no primeiro cartão amarelo, ele continuou a ofender, inclusive citando palavrões, né, quando ele diz vai tomar no cu para arbitragem, e assim ele acaba por infringir, de fato, o 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Então, eu reitero a denúncia em cima desse artigo e, subsidiariamente, o artigo 250, parágrafo 1º, ou então o 243F. Com relação ao atleta do Medianeira, o senhor Anderson, eu reitero a denúncia no 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, por, apesar de na defesa se trazer que foi de baixa intensidade, que não ocorreu intenção, no inciso 2º, de fato, ele traz que mesmo se não ocorrer com intenção de causar dano, o fato ele ocorre, que é a questão da cotovelada. Sem mais a defesa, doutores. Obrigado, doutora. Doutor Gustavo, Vossa Excelência está apta a proferir seu voto? Perfeitamente, senhor presidente. Por gentileza. Eu corroboro com a Procuradoria com relação ao senhor Fábio Roberto Pereira Correia, o atleta do 10, tendo em vista que, de fato, caracterizou uma ofensa à equipe de arbitragem, né? Mas eu não vi nenhum fato mais agravante do que isso, em que pese ele ser reincidente. Mas, de qualquer forma, eu entendo pela condenação pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, em uma partida em concreto do atleta face à reincidência e face à prática, à conduta que ele utilizou em quadro. Já com relação ao atleta Anderson Michel de Souza Santos, um atleta de Medianeira, corroboro também com o entendimento da Procuradoria em audiência, pela infração do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2. Porém, por ser primário, eu entendo que, como não houve provas, ao contrário, eu iria até aplicar o artigo 158 por ser uma série prata, mas por não ter nenhum tipo de prova ao contrário, e sim somente a súmula, eu aplico também uma partida concreta de suspensão. Pela primeira infração? Aliás. Não, são dois atos, né? Cada um de uma. Perfeito, é que eu estava anotado dois. Então, é pelo 254, uma partida? Isso, uma partida. Em concreto. Sem aplicação do 158. Sem aplicação? Em concreto já. Ah, tá, perfeito. Então, uma partida pelo 254, parágrafo 1º. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Boa noite a todos. Boa noite. Acompanho o voto do relator, doutor Gustavo, senhor presidente. Doutora Edne, como vota? Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cauã, da Procuradoria. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. E eu acompanho o relator também, né? Perfeito. Não vou usar divergir. O voto ficou exatamente dentro daquilo que a gente imaginava. Até comentava aqui com a doutora Edne em relação ao 258, doutora Clara. Né? Porque, realmente, eu também, assim como os doutores, eu visualizo ali na questão do Fábio, na situação do Fábio,
o artigo melhor aplicado a 250. Exato. Doutores, resultado que proclama, autos 318 de 2025. Fica o primeiro denunciado, Fábio Roberto Pereira Corrêa, apenado em uma partida de suspensão. E o segundo denunciado, Anderson Michel de Souza Santos, apenado pelo 254, parágrafo 1º e 2º, também em uma partida de suspensão. Resultado que proclama por unanimidade. Então não teve a primeira inscrição do segundo denunciado. Não, na realidade, ele apresentou alternativamente. Entendeu? Isso. Ele coloca lá, nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 254, né? Pelo que requer seu condenado. Caso não seja esse entendimento, daí que foi por dentro do semestre. Houve somente um equívoco de nomenclatura ali do sucessivamente, né? Exato, seria subsidiariamente. Exatamente. Isso aí. Bom, autos 319, Campeonato Paranaense, base sub-18 masculino, Sarandi Futsal e Atlético Sports. Jogo corrido em 20 de setembro de 2025. Temos aqui 3 denunciados, Antônio Rafael Pereira Ferratti, João André Maeda e a equipe Sarandi Futsal. Relator designado, Dr. Caio, do qual eu tenho a honra de passar a palavra. Perdão, doutores, desculpa interromper. A Ana havia me encaminhado que haveria uma ordem de preferência, então não vai ser o 321 agora, nós vamos seguir na ordem. Isso mesmo. Na realidade, o 321 tem a necessidade do dativo. Ok. Né? Porque tem menor. Então, assim, se até eu vou deixar ele por último. Se ele não comparecer, nós vamos adiar o julgamento do 321. Ok, perfeito. Obrigada. Doutor Caio, com a palavra. Certo, obrigado, senhor presidente. Novamente, boa noite a todos os meus pares. Bem-vinda, doutora Cauane, aqui na primeira comissão. Muito obrigada. Passamos, então, ao relatório dos autos 319, 2025. Campeonato Paranaense, categorias de base sub-18, masculino. Jogo ocorrido na data de 20 de setembro de 2025, na cidade de Sarandi, Paraná. Jogo identificado pelo número B1401, Sarandi Futsal versus Atlético Sports, Clube Atlético Amoreirense. A Procuradoria apresentou denúncia em face de Antônio Rafael Pereira Ferrari, técnico da EPD Atlético Sports, João André Maeda, atleta da EPD Sarandi Futsal, e também em face da EPD Sarandi Futsal. Consta da denúncia que o primeiro denunciado, o técnico Antônio, da EPD Atlético Sports, foi expulso diretamente, com 19 minutos e 24 segundos de jogo, por reclamar da marcação de falta de jogador de sua equipe, sendo que, conforme a súmula, xingou a equipe de arbitragem, mesmo após expulso, continuou a falar para estudarem as regras, recusando-se a sair de quadra. E após a saída de quadra, ficou na arquibancada logo atrás aos bancos de reservas, sendo informado que não poderia ficar naquele local. Agindo assim, infringiu o disposto no 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CBJD. Já quanto ao denunciado João André Maeda, da EPD Sarandi Futsal, conforme a súmula, o mesmo foi expulso diretamente após tentar dar uma cotovelada no rosto do jogador adversário, fora da disputa de bola. Portanto, infringiu o disposto no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2, do CBJD. Por fim, a EPD Sarandi Futsal constou em relatório do cronometrista que não havia área de isolamento atrás dos bancos de reserva das equipes, desrespeitando, então, o artigo 191, inciso 3 do CBJD. E ainda ficou constatado em súmula que não havia banheiro para a equipe de arbitragem, assim como também ficou comprovada a ausência de chuveiros, configurando infração também no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Requereu à Procuradoria que fosse, então, ainda oficiada a federação para confirmação se o ginásio foi devidamente fiscalizado e aprovado para a realização de partidas. Pugnou ao final pela condenação de todos os denunciados. A denúncia ela foi recebida em 3
de outubro, portanto ela é tempestiva. O técnico Rafael, ele é reincidente, inclusive específico, com uma condenação no dia 25 de junho, pelo mesmo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. O atleta João, da EPD Sarandi, não tem antecedentes, e a EPD Sarandi constam antecedentes, mas não para o cômputo de pena. Não foi apresentada defesa pelos denunciados. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutora Cauã, vamos falar. Doutores, aqui eu acho que da mesma forma o senhor Antônio Rafael, ele se enquadra perfeitamente no 258, parágrafo 2º, inciso 2, por conta de desferir palavras de ofensa à equipe de arbitragem e ter continuado a deferir palavras de ofensa, mesmo fora de quadra e tentando permanecer atrás do seu banco de reserva, o que não é aceito, né, não é que é proibido. Com relação ao senhor João André Maeda, acredito que aqui se trata de uma tentativa, mas ainda por ocorrer a intenção da cotovelada no atleta adversário, também acho que se enquadra o 254A, inciso 2 do CBJD, que fala sobre desferir dolosamente socos, apesar de se ser uma tentativa, né? Ele não atingiu de raspão o jogador adversário. Como não foi trazido provas, não sei especificar se foi uma disputa de bola, se foi fora de conduta de bola ou não, mas eu reitero a denúncia. Com relação ao Sarandi Futsal, acredito que a súmula ela traz vigorosamente como eram as condições de quadra e a questão de isolamento, então eu reitero a condenação do Sarandi Futsal no artigo 191, inciso 3 do CBJD, tanto por conta da falta de isolamento atrás da arbitragem ou dos bancos de reserva ou em volta à quadra, assim como a falta de vestiário para a equipe de arbitragem, chuveiros, e seria isso, doutores. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Doutor Caio, apto a proferir seu voto? Apto sim, senhor presidente. Vamos falar. Certo, obrigado. Inicialmente, aqui eu gostaria de ressaltar essa questão do antecedentes que consta ali do técnico da IPD Esporte Clube Atlético Moreirense, o senhor Antônio Rafael Pereira Ferrari. Ele foi condenado recentemente num julgamento da segunda comissão no dia 25 de junho por uma partida ocorrida no dia 10 de maio, válido pelo Paranaense Sub-13. Então aqui fica claro que o técnico, além de ser o técnico da Sub-18, do Atlético Sports, também, pelo menos, comanda mais o Sub-13. E naquela oportunidade, naqueles autos, ele também teria questionado a arbitragem e ofendido a equipe de arbitragem. E pela segunda comissão ele foi punido com 2 jogos de suspensão. Isso ainda em junho, há poucos meses atrás ali. E novamente ele tornou a questionar a arbitragem, inclusive, conforme consta em súmula, que os mesmos deveriam estudar as regras, alguma coisa nesse sentido. Então, fica claro aqui esse comportamento sempre desafiador para cima da arbitragem, e infelizmente temos como sendo seus comandados ali jovens, nesse caso do outro processo, é sub-13, então são adolescentes aqui, e nesse processo de hoje um sub-18 provavelmente deve ter também algum menor de 17 anos, talvez envolvido ali, então fica claro que esse comportamento do técnico da EPD Esporte Clube realmente tem que ser melhor avaliado aqui. Então, no caso em tela, apesar de se tratar de um outro campeonato, o Sub-18, o comportamento técnico fica evidente que, novamente, ele se descontrola perante seus comandados, desafiando e contestando o entendimento da equipe de arbitragem, que a gente sabe que tanto nessa comissão como tenho certeza que na segunda comissão também são pontos que são sempre debatidos, que
Não tem que o técnico, o auxiliar técnico, o preparador, o atendente, qualquer um que seja, questionar a arbitragem, muito menos os jogadores, né? Então aqui a gente vê reiteradamente esse técnico partindo para cima e questionando o poder da arbitragem. Então aqui não há outra alternativa senão a condenação do técnico Antônio Rafael Pereira Ferrari nos moldes da denúncia, pelo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Mas aqui, tendo em vista a reincidência, eu aplico uma pena de suspensão de 4 partidas para o técnico. Na sequência, o segundo denunciado, o atleta João André Maeda, da IPD Sarandi, entendo que não constam dos autos qualquer menção sobre lesão ou possível lesão dessa tentativa de cotovelada que ele deu no atleta adversário. Ressalta-se que, conforme a súmula, tratou-se de uma tentativa de cotovelada. No meu entendimento, dos moldes do artigo 157, parágrafo 2º, a tentativa não pode ser punida, porque no artigo 157, parágrafo 2º, diz que não se pune tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, como é o caso, é impossível a consumação da infração, como eu entendo que é no caso em tela aqui, uma vez que foi uma tentativa de cotovelada. Está bem claro isso na súmula. Eu entendo que não é a mesma coisa que agressão de fato. Portanto, considerando ser uma tentativa, aplicando-se o artigo 157, parágrafo 2º, eu absolvo o atleta João André Maeda. Quanto ao terceiro denunciado, a EPD Sarandi Futsal, aqui novamente a gente volta em um tema que já abordado em outros julgamentos, que certamente, apesar de a gente não ter a defesa da EPD, certamente alegariam as mesmas coisas que as outras EPDs alegam, que o ginásio não é dela, que não tem poder sobre o ginásio, que pede para a prefeitura ou pede para não sei quem para arrumar, para trocar uma lâmpada, para arrumar um banheiro e não arruma. Mas é independente aqui, porque eu entendo se está ocorrendo o jogo lá, em algum momento a federação liberou essa praça de desporto, então eles têm que manter ela funcionando. Em algum momento, provavelmente, talvez, sei lá, no começo do ano estava tudo ok, no passar do tempo ali, pode ser que ficou inviabilizado o banheiro, qualquer coisa nesse sentido, mas caberia a EPD sempre manter funcionando tudo que é obrigatório para o decorrer do campeonato, né? Tendo em vista isso, que é responsabilidade da EPD, ainda que muitas aleguem que depende de prefeitura ou coisas do tipo, pela ausência de banheiros e, consequentemente, a ausência de chuveiros para a equipe de arbitragem, meu voto é pela condenação da EPD a uma pena de multa, aqui no valor de R$100, que ainda faço a aplicação do 182, baixando a multa para R$50 em concreto, pelo fato da ausência de banheiros/chuveiros. Já quanto à outra infração que foi relatada em súmula, a ausência de isolamento atrás dos bancos de reserva, aqui eu também entendo pela condenação da EPD, há uma pena de advertência nesse caso, para entender que é uma situação menos gravosa, mais simples, e que essa sim também, de pronto, com uma fita dessas zebradas, ali, que nem o pessoal fala, facilmente poderia ser isolada essa área atrás dos bancos de reservas, né? E também, mais uma vez, deixou a EPD a desejar e não cumpriu com o regulamento, portanto, também condenado. Aqui são duas infrações capituladas no mesmo artigo, então, aí tanto faz, mas o primeiro é sobre os chuveiros, então seria a pena de R$50 em concreto, e a segunda é sobre a ausência de isolamento ali, pena de advertência para a EPD. Esse é o voto, senhor presidente. Não tem isolamento. Então, R$50 e advertência. Isso, exatamente. Doutor Gustavo, como vota a Vossa Excelência? Pois não, senhor presidente. Eu vou acompanhar o voto do relator quase na totalidade da íntegra dele. Quanto ao primeiro denunciado, eu acompanho porque nós temos um rigor com relação a técnicos que atuam com jovens, né?
Então, pelo fato dele ser reincidente também, ele merece uma pena maior, e precisa ter uma penalização maior até para que o clube reveja seus atos com relação a ele, né? Então, com relação ao primeiro denunciado, eu acompanho na íntegra. Com relação ao segundo denunciado, em que pese eu estava pensando numa outra situação aqui, mas eu vou acompanhar também o voto do relator, porque não houve uma prova efetiva de que a tentativa efetivamente foi de uma agressão, porque senão teria sido reduzida a metade, né, a pena dele. Mas eu vou acompanhar a voto do relator, isso porque ele está acompanhando melhor esses autos, então eu acompanho o voto do relator com relação ao segundo denunciado. Com relação ao terceiro denunciado, a primeira infração eu acompanho o voto do relator, só que a segunda infração eu entendo que a advertência seria pouco para que a própria EPD pudesse tomar alguma atitude com relação a isso. A primeira, tudo bem, até mais ou menos relevante com relação ao caso do jogo, né? Mas a segunda já não. A segunda eu já entendo que houve uma falha e que tem que ser corrigida, por mais que seja sub-18, que não tenha a necessidade de segurança ou policiamento, entendo que houve uma falha. Então, eu aplico R$ 100 em concreto na segunda infração da EPD. Essa é a única divergência que eu tenho, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor. Doutora Edne, como vota, excelência? O doutor Gustavo, no voto divergente, na primeira infração, acompanhou os R$ 50? Ele acompanhou e divergiu apenas em relação à Da segunda infração, 150. R$ 100. R$ 100? R$ 100. Eu vou acompanhar o voto divergente, senhor presidente. Põe o voto divergente. Doutores, vamos lá. Então, por minha vez, meu voto em relação ao primeiro denunciado, Antônio Rafael Pereira Ferrari, acompanho o voto do relator, né, endossando as palavras do doutor Gustavo também. Sem dúvida, técnico, tomar as atitudes que tomou ali diante de uma categoria como o sub-18 não é nada aceitável, né? Em especial já por ser técnico. O técnico é um entendimento que ele não tem nem que reclamar, ele está lá para auxiliar os jogadores, não está reclamando, né? Mas enfim. Então, recebeu 4 partidos de suspensão, eu acompanho. Em relação ao segundo anunciado, da mesma forma, pela absolvição, acompanho Vossa Excelência. Em relação ao Sarandi Futsal, doutores, confesso, R$ 50 eu acho muito baixo. Porque assim, R$ 100 na realidade, né, foi aplicado 182 no caso aqui. Porque assim, R$ 50, ao meu ver, não seria uma forma de punir o time, né, para que ele, nos próximos jogos, tomasse medidas para resolver aquelas questões. Então, aqui, ó, nós estamos falando aqui, ó, a equipe sede deveria cumprir o encargo de proporcionar o vestiário para a equipe de arbitragem com banheiro e chuveiros quentes, até porque consta, nem sequer havia banheiro. Então, assim, eu vejo isso como uma situação grave, doutor. Eu, particularmente, vejo isso como uma situação grave mesmo. Né? A equipe, ela pode ter as suas dificuldades, mas ela tem que ter um espaço para propiciar, né, a melhor, enfim, o mínimo de qualidade
para quem lá estiver envolvido. Então, doutores, eu ouso dirigir de Vossa Excelência, em relação à primeira infração, eu aplico R$ 600 e não aplico 182. Em relação à segunda situação, Só perdão, doutor Maurício, minha conexão caiu aqui, que eles estavam mexendo nos cabos aqui. Minha não, conexão tranquilo. estava bem instável. Doutor, eu estava ponderando aqui. Em relação à primeira infração, doutor Gustavo, o que eu entendo? Né? A equipe ela tinha que oferecer o mínimo para os árbitros. Né? E assim, eu não vejo, e lógico, está relatado que não tinha isso. Então, na minha humilde concepção, R$ 50, R$ 100, com 82 para R$ 50, eu vejo isso como a mesma coisa que a gente não aplicar nada para eles. Ou seja, eles pagam R$ 50 e no próximo jogo eles continuam do jeito que está. Seu barato para eles. E ainda que seja uma base, lógico. Infelizmente, nós não temos aqui um defensor, um advogado ou algum representante do clube para explicar para nós o que pode estar acontecendo lá. Talvez, se tivesse aqui, da minha pena, e eu falo em R$ 600, eu aplicaria um 82. Né? Até no caso aqui, ele não é incidente, né? Não aplica 82, não. Então, em relação à primeira infração, R$ 600. Já Não está vigente. não está vigente, Não né? tá vigente. Daí eu teria que aplicar um. Mas eu mantenho R$ 600. Eu não vou aplicar um 82 porque eu entendo que é grave isso. Inclusive, doutores, consta na denúncia, requer ainda a expedição de ofício junto ao departamento competente da Federação Paraense de Futebol do Salão, quanto à confirmação da verificação se o ginásio foi devidamente fiscalizado e aprovado para a realização das partidas. Né? Ana, sabe se isso aconteceu? Você tem esse ofício aqui? Tem talvez nos documentos da súmula. E em relação à segunda questão, na verdade, é assim, na denúncia, só para entender o teu voto aqui, doutor Caio, a primeira infração é em relação a isolamento? Eu entendi que seriam os chuveiros, doutor Maurício. Exato, Pois é. primeiro foi. Eu entendi dessa forma também. Mas aqui, na denúncia, está ao contrário. Eu acho que eu apresentei da forma contrária aqui. Na denúncia está ao contrário. É isso que eu estava vendo aqui. Eu estava procurando aqui e eu continuei aqui, acabou o processo. Então, acho que está invertido mesmo. Mas, enfim, esse não é o problema. Então, só recapitulando. A primeira infração da equipe Sarandi é exatamente em relação ao isolamento dos torcedores. Né? Então, aqui, nesse aqui, eu acompanho Vossas Excelências, aliás, acompanho o voto divergente em R$ 100. E em relação à segunda infração, que aí seria do vestiário, aí sim eu voto em R$ 600. Porque assim, a equipe tem que tomar uma providência em relação a essa questão, ao meu ver. Esse é o meu voto, doutores. Não. Então, doutores, resultado que proclamo. Fica o primeiro denunciado, Antônio Rafael Pereira Ferrati, apenado em 4 partidas de suspensão por unanimidade. Segundo denunciado, João André Maeda, fica absolvido por unanimidade. Terceiro denunciado, Sarandi Futsal. Pela primeira infração,
em relação ao isolamento dos torcedores, fica apenado em R$ 50 por maioria. E em relação ao vestiário, não, inverti. Na verdade, o doutor Maurício aí está vertido. A gente inverteu tudo aqui. Beleza? Vamos lá. Me perdoe. Então, em relação à primeira infração, é que eu fiz outras anotações em cima aqui, então acabei em relação ao isolamento. Então, ficou, só rememorando, a doutora votou em 100? Não, o senhor Gustavo presidente, votou em 100, o doutor Gustavo votou em 100 e a doutora votou em 100. senhor presidente, eu gostaria, antes do doutor reclamar o voto dele, eu gostaria só de fazer uma observação para os demais auditores, que na desproporcionalidade, porque nós temos hoje na pauta, ainda assim, mais uma denúncia contra um outro clube, que é de minha relatoria, e ele foi apenado nas as mesmas falhas ali do clube, já foi apenado com pena vigente muito superior a essa. Então, a gente vê uma desproporcionalidade muito grande, senhores auditores. E até que a pena que eu vou aplicar aqui nesse clube, por incidência, chega ali no parâmetro dos 600, quase ali, próximo dos R$ 600. Então, eu não sei, assim... E a sub-18, os dois, né? E os dois, e eu vejo que é uma desproporcionalidade, porque um clube com as mesmas falhas, ali apenado em R$ 50, e o outro em 500, 600, ou já tem uma penalidade ali mínima de 300 vigente. Então, eu acho que, levando em consideração, hoje, na mesma pauta, as mesmas falhas do clube, sub-18, também, eu gostaria de rever esse voto aqui, até para que a gente não pareça, assim, que, a meu ver, demonstraria para os clubes que um é punido severamente e o outro não, nas mesmas falhas. Então, eu vou acompanhar, por esse motivo, o voto do presidente. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu alinhar de novo. Então. Em relação ao isolamento, R$ 100. fica a equipe denunciada apenada em R$ 100 por maioria. E em relação à segunda infração dos vestiários, questão dos vestiários, fica apenado em R$ 50 por maioria a equipe denunciada. Senhores, esse é o resultado que proclamo dos autos 319/2025. Seguindo, autos 320, Campeonato Paraense Guarda Sub-18 masculino, Atlético Esportes e Santa Mariana Futsal. Jogo de 17 de setembro de 2025. Temos aqui um denunciado, a própria equipe Atlético. Relatora designada, doutora Edne, do qual tenho a passar a palavra. Boa noite a todos. Esse é exatamente o caso que eu me referi agora, anteriormente. Campeonato Paranaense, categoria de base sub-18, clube Atlético Esporte, Atlético Amoreirense versus Santa Mariana Futsal. Jogo que ocorreu em 17 de nove de 2025, a Procuradoria denunciou o clube Atlético Esportes, Atlético Amoreirense, pelas infrações do relatório do cronometrista. O relatório do cronometrista. A venda de bebidas alcoólicas dentro do ginásio, sim. Conforme o relatório, havia venda de bebidas alcoólicas dentro do ginásio municipal de esportes Natalino Cândido Sexta. Prática expressamente proibida para as competições de categorias sub-7 e sub-20, conforme o boletim e o regulamento da competição. O desrespeito, assim, foi denunciado no artigo 1913, relatório do cronometrista. Há isolamento para torcedores atrás dos bancos de reserva das equipes? Não. Atrás dos árbitros é arquibancada. Bancos de reserva devem cumprir o mínimo ali também. Desrespeito à competição. Foi denunciado pelo artigo 1913. Relatório quanto aos vestiários.
de equipes e arbitragem. O relatório da cronometrista, qual é a condição do vestiário das equipes visitantes? Ruim. Não tem vestiário para arbitragem. Havia chuveiros quentes no vestiário de equipe visitante? Se sim, quantos? Não, não havia. Qual a condição do vestiário da equipe de arbitragem? Ruim, não tem. Havia chuveiros quentes no vestiário da equipe de arbitragem? Não. No vestiário da equipe de arbitragem havia mesas, cadeiras ou bancos em boas condições? Não. Foi disponibilizado chave da porta do vestiário da equipe de arbitragem? Não. Conforme consta no relatório que não havia vestiário para a equipe de arbitragem, muito menos chuveiros quentes, nem mesas, nem cadeiras ou bancos, e sequer disponibilizados a chave da porta do vestiário, dificultando o trabalho da arbitragem. Adiante a regularidade, conforme o boletim oficial da categoria, desrespeitou o Regulamento Geral de Competição no artigo 40, artigo 31, inciso 3º, artigo 8 e artigo 21 do boletim oficial. Assim, infringiu assim foi denunciado pelo artigo 1913. Requer ainda a expedição de ofício junto ao departamento competente da federação quanto à confirmação de verificação do ginásio, se o ginásio foi devidamente fiscalizado e aprovado para a realização das partidas. Quanto à ausência de policiais, seguranças, de acordo com o regulamento geral, é exigido somente a partir da segunda fase do campeonato. Em relação à ausência de ambulância durante a realização da partida, não consta a exigência também no regulamento geral. Quanto aos atletas expulsos, estes saíram da quadra normalmente e não houve quaisquer outras implicações pela expulsão. Quanto à reclamação do treinador da equipe sede de ameaça, de agressão a um torcedor da equipe visitante, conforme relatório, não havia nada que o identificasse como torcedor da equipe visitante, e este saiu normalmente do ginásio sem outras implicações e deixa de oferecer denúncia. Diante de todo exposto, requer o recebimento da presente denúncia, bem como a instauração de processos esportivos. A denúncia ela foi recebida em 13/10/2025, portanto, tempestiva, e o clube é reincidente, inclusive reincidente específico pelo artigo 1913, que a penalidade foi em 15/7/2025 e a penalidade imposta de multa foi R$300. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok. E pronto, passo a palavra à doutora procuradora. Doutores, com relação à primeira infração em que foi denunciado no artigo 191, inciso 3 do CBJD, acho que restou claro a infração do artigo 41 em seu parágrafo 2º, quando ocorreu a venda de bebidas alcoólicas, que é expressamente proibida em categorias de base. Então, acho que aqui se adequa muito bem o descumprimento do regulamento. Com relação também à segunda denúncia, que foi no artigo 191, inciso 3 do CBJD novamente, não ocorreu o isolamento que deveria se ter para a segurança tanto das equipes que estão em quadra, quanto de arbitragem, e assim como dos bancos de reserva dos atletas, caso pudesse vir a ocorrer alguma invasão em quadra com relação a torcedores, ou ocorrer algo do gênero que causasse constrangimento a quem se estava em quadra. Com relação também à terceira denúncia, que também se enquadra no artigo 191, inciso 3 do CBJD, eu reitero essa denúncia porque, assim como no último caso, creio que seja de responsabilidade da equipe mandante fornecer todos os meios possíveis para que se adeque ao regulamento, assim como os chuveiros quentes, os vestiários de arbitragem, e aqui também não ocorreu a entrega da chave da equipe de arbitragem, não trazendo a segurança e causando, como eu posso dizer, falta de segurança com os pertences da arbitragem, ou ainda também com relação a não se ter cadeiras ou bancos para que a equipe pudesse vir a se sentar em um momento de encerramento, intervalo de jogo. Então, reitero a denúncia no artigo 191, inciso 3 também, doutores. Obrigada.
Obrigado, doutora. Bom, sem advogados, representantes, passo a palavra à doutora Edna para que profira o seu voto. Tá? Senhor Por presidente. favor. Quanto à primeira infração, que é a venda de bebida alcoólica, eu aplico a pena de multa de R$500 do clube. Quanto à segunda infração, visto que o clube já é reincidente, e a última multa foi em R$300, pela segunda infração eu vou aplicar também os R$300. Pela terceira infração, tendo em vista ali que não cumpriu, também R$300, senhor presidente. Esse é o voto sem aplicação de 182, porque o clube já não apresentou sequer defesa, não apresentou nada aqui, pelo visto não. Ele é E é reincidente. reincidente específico. Perfeito. Doutor Gustavo, com o voto, Vossa Excelência. Olha, senhor presidente, eu sou forçado a acompanhar o voto da relatora em termos, porque eu vejo uma conduta mais gravosa agora ocorrendo no ginásio, né? Não foi uma conduta meramente de um vestiário sem chuveiros, eram 2 vestiários sem chuveiros, era sem a equipe de arbitragem ter condições de efetuar um descanso e muito menos ter um acesso ao vestiário, a venda de bebidas alcoólicas sendo proibida pelo regulamento, mas eu não vejo como condutas gravosas ao ponto de não aplicar 182. Essa é a minha divergência. Eu aplico todas as penas aplicadas pela doutora pela metade. Esse é o meu voto. Doutor é reincidente. Específico. Não faz, mas a reincidência só faz questão com relação à diminuição da pena, não na aplicação do 82. O 82 é a gravidade. A incidência é um dos requisitos, mas a gravidade da conduta, o parágrafo 1º fala da gravidade da conduta. Não vejo gravidade na conduta. Então, eu aplico 182, mesmo sendo reincidente. Porque entendo por ser um sub-18, entendo que se enquadra 182 nesse aspecto. Então, Parágrafo 3º, doutor, me perdoe interrompê-lo. O infrator não terá direito à redução que se refere a esse artigo quando reincidente e a infração for de extrema gravidade. pois é, extrema gravidade. Eu não vejo, mas o primeiro também fala sobre isso. O E, né? O E é somatório. Somatória. Exatamente. Então, eu não vejo, por ser sub-18, uma aplicação tão gravosa para um clube que pode ter prejuízos tão... Inclusive, o próprio CBJD fala sobre isso, né? Que a aplicação dessa pena seria gravosa demais para o clube. Então, eu aplico, sim, 182, reduzindo no primeiro fato, para R$250, no segundo para 150 e no terceiro também para 150. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ok. Doutor Caio, com o voto, Vossa Excelência. Então, senhor presidente, eu também acompanho o voto da relatora na íntegra quanto às multas, mas, assim como o doutor Gustavo, também deixo minha observação aqui. Na verdade, eu volto ao ponto da questão do vestiário, que já foi objeto do processo anterior, e em algum momento a federação liberou esse ginásio, essa praça de desporto. Será que desde o começo não tinha banheiro e ainda assim a federação liberou? A gente já tratou disso em outros momentos, de será que está certo, será que não está, será que alguém está fiscalizando ou não, ou eles liberam só pelo que está no papel? Então, assim, fica uma questão até estranha, né? Será que nunca teve o vestiário? A gente já vem sem essa informação e já tem discutido isso, né, doutor Caio? Pois é, então, a gente sabe que nesse caso também, como no anterior, não temos uma defesa do clube. Com certeza o clube ia falar, o ginásio é da prefeitura, o ginásio é a gente que cuida, o bar é alguém que cuida. Beleza, não tem defesa, não é minha função aqui fazer defesa de clube nenhum, mas a gente sabe da realidade, então assim, apesar de não
não concordar com isso, porque em algum momento a federação liberou esse ginásio, talvez não devesse liberar, aplicar multa fica um pouco complicado, mas também o time nem se dispôs a apresentar defesa, então, tendo em vista isso, eu acompanho na íntegra o voto da relatora com a aplicação das multas nos patamares já delimitados aí, senhor presidente. Acompanha o voto da relatora. Isso, exatamente. Então vamos lá. Venda de bebidas dentro do ginásio. A gente sabe que é proibido, eu vejo isso como uma situação grave. Né? Até porque nós estamos falando aqui do que? De um sub-18, onde provavelmente tinham crianças. Então, como que eu, principalmente sendo pai, vou admitir uma situação dessa? Além disso, ainda está exposto no regulamento. Então, eu não tenho, devido à venda, doutor Gustavo, não tenho como aplicar um 8.2. Em relação à falta de isolamento, isso aqui é segurança. Né? Isso aqui compete ao clube ter o mínimo. Tá muito bem consignado aqui na súmula, né, que não tinha. Então, também acompanha o voto da relatora. E em relação ao chuveiro, né, sim, como o doutor Gustavo falou ali, aqui nós temos uma situação que são 2 banheiros, né, doutor Gustavo? É isso, né? Os 2 banheiros. Exato. É o vestiário da arbitragem e o chuveiro dos visitantes. Então, assim, indo pelo mesmo voto que eu votei, indo no mesmo sentido que eu votei anteriormente, obrigado, eu voto por R$600. Manter a mesma linha do voto anterior meu no processo que julgamos há pouco, no 319. Então, doutores, resultado que proclamo. A equipe denunciada, Atlético Esportes, enfim. Primeira infração, R$500 por maioria. Segunda infração, falta de isolamento, R$300 por maioria. E terceira infração, pelo chuveiro, fica em R$300 também por maioria. Esse é o resultado que proclamo dos autos 320 de 2025. 500. Não. 500, 300, 300. 500, 300 e 300. Isso aí. Do 21? Doutores, dando continuidade aos 321, Campeonato Paranaense Base Sub-20 masculino. São Mateus Futsal e Colombo Futsal. Jogo corrido em 17 de setembro de 2025. Temos aqui 2 denunciados. Davi Guimarães Guligovski e São Mateus Futsal. Teremos aqui defesa pelo doutor José Augusto, e desde já dou boa noite. Tudo bem, doutor? Boa noite, senhores. Tudo bem, tudo tranquilo. Doutor, provas a produzirem? A ser produzidas? Não, nenhuma. Não temos imagens, né? Então não tem. Maravilha. Bom, com isso, passo a palavra ao nobre relator, doutor Gustavo. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, uma boa noite, doutor José. Boa noite. Vamos então ao relatório. Trata-se de Campeonato Paranaense, categoria de base sub-20 masculino. Jogo entre São Mateus Futsal e Colombo Futsal. Jogo ocorrido em 17 de 9 de 2025. Procuradoria denuncia o atleta Davi Guimarães Kuligovski, da equipe de São Mateus Futsal, camisa número 14, expulso diretamente da partida aos 39 minutos e 10 segundos, que consta no relatório e registro do número tal, porque houve um erro só de grafia, pela seguinte infração. Relata a súmula. Expulsão, atleta número 14, Davi Guimarães Kuligovski, registro número tal, número da equipe São Mateus Futsal, tempo de jogo 39 minutos e 10 segundos, expulsei o presente atleta
pelo motivo de que, no momento da disputa de bola, o mesmo desferiu uma cotovelada no seu adversário número 10, acertando de raspão na altura do ombro. Seu adversário não se machucou e o atleta expulso saiu sem reclamar. Continuando a denúncia, o relatório demonstra que o atleta Davi Guimarães Kuligovski, de número 14, foi expulso diretamente no momento da disputa de bola e desferiu uma cotovelada em seu adversário e acertou de raspão na altura do ombro. A denúncia afirma que a agressão foi física durante a partida, infringindo assim o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CPJD. Também denunciado São Mateus Futsal, a EPD, que, segundo o relatório do cronometrista, com relação ao isolamento para torcedores atrás do banco de reserva das equipes. Não houve isolamento. As condições de isolamento para torcedores atrás dos bancos de reserva devem cumprir o mínimo para a realização da partida de futebol de salão e evitar tumultos ou invasão da torcida que possam atrapalhar o bom andamento do jogo. Então, houve, segundo a denúncia, a infração, conforme o boletim oficial número 14 de 2025, do artigo 38, parágrafo 20º do Regulamento Geral de Competições. Por tal fato, houve o desrespeito ao CBJD do artigo 191, inciso 3 do citado Código. Houve também a renúncia de oferecimento de denúncia com relação ao placar eletrônico, por não haver no ginásio. Consta salientar, então, em relação à própria denúncia, o relatório só fala da expulsão do atleta, o restante foi do cronometrista. A denúncia tempestivamente recebida em 3/10/2025. E, para finalizar, o atleta Davi Guimarães Kuligovski, ele tem antecedentes vigentes, com pena de advertência nos dois casos, um pelo artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, e o outro pelo artigo 258, parágrafo 2º, do inciso 2 do CBJD. Já São Mateus Futsal, por mais que tenha um pouco mais de anotações, consta uma anotação vigente com pena de multa de 350 pela segunda comissão, no dia 10/9/2025, no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Bom, sem provas a serem produzidas, passo a palavra ao doutor procurador. Estendo meus boas noites ao doutor José Augusto, acho que nós já fizemos juntos na segunda comissão. Foi. Com relação ao primeiro denunciado, o senhor Davi Guimarães, eu reitero a denúncia no 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, por conta de, apesar de ter acontecido de raspão a cotovelada, ela poderia vir sim a atingir o rosto e causar maiores danos ao adversário com relação à ação da cotovelada. Com relação ao São Mateus Futsal, é o mesmo que se discute com relação agora às outras pautas que tivemos, a questão da segurança dos atletas em quadra, aos bancos de reserva, a arbitragem, para que não se ocorra a invasão de torcedores e ocorra maiores tumultos. Então, eu reitero a denúncia no artigo 191, inciso 3, por conta também da reincidência do clube. Seria isso, doutores. Ok, obrigado, doutora. Doutor José Augusto. Bom, vou fazer aqui a defesa do atleta, né? Trata-se de lance do jogo, né? Final da partida ali. Quem joga futebol sabe, né? Isso daí pode ter sido uma tentativa de se esquivar do jogador, ou sabe Deus como, né? Mas foi uma cotovelada meio que na altura do braço, assim, para tirar, para se desvencilhar da jogada.
acredito, lance duro de jogo, tudo, expulsão está mais do que justa, não vejo cabimento para uma punição mais grave, mas caso vocês entendam que seja o caso de alguma punição mais grave, que seja pelo menos que seja transferida, seja trocada por uma aplicação da advertência, uma nova aplicação da advertência, visto que é uma outra conduta de jogo diferente das duas que ele tem anteriormente punido, ou então, se for aplicar uma punição que seja um pouco mais grave, que seja só no artigo do artigo 258, que é a conduta contrária à ética desportiva, né? Então, que não seja aplicada as penalidades do 254 ali. É isso. Obrigado, doutor. Doutor Gustavo, apto a proferir seu voto? Perfeitamente, senhor presidente. Com relação ao primeiro denunciado, o Davi Guimarães Kaligovski, em que pese ele seja menor, ele tem uma conduta já mais agressiva. Apesar de eu entender que não houve o ato agressivo em si, porque não atingiu o adversário de uma forma como ele pretendia, eu vi que ele praticou com dolo. Isso transpareceu pela descrição, pelo menos simular, né? Então, eu aplico, sim, o 254A, parágrafo 1º, inciso 1, só que, ao invés de eu aplicar a pena mínima de 4 partidas, eu aplico a benesse do 157, parágrafo 1º, que é a tentativa. Então, eu reduzo a metade a pena para 2 partidas em concreto. Já com relação à EPD São Mateus, como a gente já está debatendo sobre essa questão há um bom tempo, e eu continuo com a minha intenção de que a penalização do clube seria muito gravosa, seria dada a reincidência, a multa em R$300, mas eu ainda vejo a benesse do 182 para reduzir para R$150. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, acompanho o voto na íntegra do relator. Doutora Edne. Eu vou acompanhar o voto na íntegra também. Doutor Gustavo Novac, eu estou divergindo de tudo. Vou acompanhar também, doutor. Vamos lá. Bom, em relação ao primeiro denunciado, eu tenho a honra de acompanhar o voto do relator em 2 partidas de suspensão com aplicação ali das benesses, né, conforme mencionado. Em relação ao segundo denunciado, para não fugir do meu voto, né, eu acompanho o voto do relator em R$300, sem dúvida, mas não aplico o 182. Vou confirmar uma coisa aqui. Perfeito. Isso mesmo. Não aplico o 182. Então, doutores, resultado que proclamo. Autos 321/2025. Primeiro denunciado, Davi Guimarães Kuligovski, fica apenado em 2 partidas de suspensão por unanimidade. Em relação ao segundo denunciado, São Mateus Futsal, fica apenado em R$150 por maioria. Esse é o resultado que proclamo, doutores. Unanimidade, 2 partidas, e R$150 por maioria. Esse é o resultado, doutor José. Está sem som. Muito obrigado pela participação. Boa noite, senhores. Boa noite, meninas, e até a próxima aí. Eu que agradeço, doutor. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.
Passando ao próximo da pauta, doutor Caio. Campeonato Paranaense, base sub-17 masculino, Ipiranga Futsal e Cafeira. É isso, Ipiranga Futsal e Cafeira. Jogo corrido em 6 de setembro de 2025, denunciado Ipiranga Futsal, relator designado doutor Caio. Não teremos defesa. Com a palavra. Só corrigindo, senhor presidente, sub-13 a categoria. Sub-13. Isso, acho que eu entendi 17, então, foi mal. Não. Sub-13. Passa então o relatório dos autos 322-2025, sub-13, Campeonato Paranaense sub-13 masculino, jogo P2132, Ipiranga Futsal versus Cafeira Cambira. Jogo ocorrido no dia 6 de setembro, na cidade de Arapongas, Paraná. A Procuradoria apresentou defesa em face da IPD Ipiranga Futsal, uma vez que, conforme a súmula da partida, aos 20 minutos e 21 segundos, um atleta da IPD Ipiranga Futsal sofreu uma queda de costas na quadra, momento em que uma pessoa identificada com o uniforme da IPD Ipiranga invadiu a quadra e juntou-se à equipe de socorristas, que auxiliavam o atleta caído. O invasor foi advertido pela equipe de arbitragem que sua presença ali não era permitida, e disse ao árbitro que era policial militar e possuía conhecimento técnico, sendo requerido, após, pela própria equipe de socorrista, que o mesmo saísse do local, sendo retirado de quadra por guarda municipal presente no ginásio. E saiu dizendo: eu sou o PM, o certo era te dar um cacete aqui fora. Assim, entendeu a Procuradoria que a invasão de quadra, que com a invasão de quadra teria a EPD infringido o disposto no 213 e inciso 2 do CBJD, devendo, portanto, ser punida. A denúncia ela foi recebida em 20 de setembro, portanto, tempestiva. Não constam antecedentes em desfavor da EPD. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutora Cauana, vamos falar. Só apenas para confirmar com a Ana que a gente não vai ter a oitiva da testemunha, né? Não. Que é um árbitro que, inclusive, não estava na partida. Com relação à EPD, eu reitero a denúncia no 213 a eles, porque eu acredito que só ocorreria de se eximir a EPD da responsabilidade objetiva com relação à invasão desse torcedor à quadra, se, apesar de ocorrer a identificação do mesmo, tivesse ocorrido o boletim de ocorrência, e, ademais, na denúncia, a procuradora que realizou ela diz que foi a EPD que solicitou que a Guarda Municipal entrasse para a retirada desse torcedor, mas, na verdade, conforme súmula, foi a arbitragem. Então, por isso, eu reitero a denúncia no 213. Tem mais. Obrigado, doutora. Doutor Caio, apto para o seu voto? Apto sim, senhor presidente. Com a palavra. Certo, obrigado. Inicialmente aqui é importante ressaltar que trata-se de um jogo sub-13, né, ou seja, adolescentes em quadra. E é certo também que uma queda de um jovem ali, conforme foi retratado na súmula, caiu de costas no chão, certamente gerou muita atenção, não só da equipe de socorristas, mas de outras pessoas ali que estavam assistindo essa partida. Com certeza gerou um desconforto enorme ali, talvez levando até esse suposto torcedor ali, no princípio identificado ali por nome e tal, a invadir a quadra ali, tentar de alguma forma socorrer o atleta ali, que certamente deveria ser de conhecimento dele ali também. Mas não podemos deixar de considerar que existem as regras das competições, regras do campeonato, e aqui certamente houve o descumprimento, né, uma vez que houve essa invasão de quadra. Sendo tranquilamente passível de punição a EPD aqui nos moldes requeridos pela Procuradoria, né? Também é certo que, conforme preceitua o parágrafo 3º do artigo 213, a EPD ela pode apresentar meios de prova suficientes que demonstrem a inexistência de responsabilidade. Contudo, aqui no caso que a gente está analisando, apesar de existir a identificação desse invasor, tem o nome dele ali, não há não houve qualquer manifestação da EPD no sentido de que realmente identificou sendo aquela pessoa, ou que para se eximir de toda responsabilidade,
Não foi apresentado, como traz no CVJD, qualquer tipo de notificação para esse torcedor, um boletim de ocorrência, nada do tipo. Só consta o nome na súmula, e a gente nem tem certeza se realmente é esse o nome, se esse rapaz era realmente um policial militar ou coisa do tipo, não há outro tipo de identificação. Entendo que, portanto, ser plenamente passível de condenação à EPD nos moldes da denúncia, no 213, inciso 2, e aplico aqui uma pena de multa de R$200, mas com a aplicação do 82, reduzo para R$100 em concreto a pena de multa para a EPD Ipiranga Futsal, senhor presidente. Doutor, obrigado. Doutor Gustavo, o voto. Pois não, senhor presidente, eu vou divergir, com todo respeito, ao doutor Caio, uma vez que foi um caso de força maior. O regulamento não exige nem sequer socorristas em quadra para essa categoria sub-13. Então, como foi um evento de força maior ali, e como nesses jogos não há torcedores, e sim geralmente familiares, eu imagino uma situação que pode ser o pai de um outro atleta que foi socorrer o atleta que tenha se machucado com um pouco mais de gravidade. Então, eu vou divergir pela absolvição da EPD, senhor presidente. Ok. Doutor Caio, R$100. Doutor Gustavo, pela absolvição. Doutora Égide. Eu acompanho o relator, senhor presidente, até porque, embora o senhor Gustavo tenha ali, né, trazido o seu voto, embasado o seu voto, a informação, num primeiro momento, a gente vê ali que a pessoa deve ter corrido para socorrer, porque se comoveu, algo assim, mas não temos a informação se era parente, se não era, o clube não trouxe nenhuma informação, não trouxe nenhuma defesa, nenhum argumento ou nenhum esclarecimento. Então, eu acompanho o voto do relator. Eu, da mesma forma, acompanho o voto do relator. Sem mais delongas, fica a equipe denunciada por maioria apenada em R$100, aos 322 de 2025, o resultado que proclama. Senhores, passamos aos autos 323. Campeonato Paraense Copa União 2025, masculino. Acel Shopping Futsal e 10 Cicobi Visari DVZ Futsal. Jogo em 30 de setembro de 2025. Denunciado, temos aqui o atleta Milton Júnior Mager Melo, pela infração do artigo 250. Relatora designada a doutora Edne, do qual eu tenho a para falar. Jogo que ocorreu em 30 de nove de 2025, em Shoppingzinho, Copa União Masculina. A Procuradoria ofereceu denúncia em face do atleta Milton Júnior Mager Melo, atleta camisa número 94, por praticar ato desleal ao usar força excessiva na ativa da árbitra. Abre aspas. Relato que aos 38 minutos e 50 segundos de partida, expulsei de forma direta o atleta da equipe visitante 10 Cicobi Visari DVZ Futsal. O senhor Milton Júnior Mager Melo, após ser driblado, praticou falta consistente em uso de força excessiva com o chute que atingiu a perna direita do adversário. Com a apresentação do cartão vermelho, o atleta expulso deixou a quadra de jogo de forma tranquila, e o atleta atingido não necessitou de atendimento médico, tendo a partida prosseguido normalmente e regular até o seu final. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 250 caput, tendo em vista seu ato desleal em utilizar força excessiva ao chutar a perna. A denúncia ela foi recebida em 15 de 10 de 2025, portanto, tempestiva, e o clube não possui, o Milton, o jogador, não possui antecedentes vigentes. Não possui antecedentes. O seu relato, senhor presidente. Ok. De pronto, passo a palavra à doutora procuradora.
Doutores, aqui eu acho que se torna claro que houve a intenção de lesar o atleta adversário, porque, como traz súmula, foi após um drible. Então, muito provavelmente, ele não gostou do fato de ser driblado e quis impedir o prosseguimento de jogada. E por isso ocorreu o chute, mesmo que atingindo a perna do jogador adversário. E por isso eu reitero o artigo 250 caput na denúncia, conforme ocorreu. E sem mais, doutores. Obrigado, doutora. Doutora Edna, rápido para o seu voto. Sim, senhor presidente. Vamos falar. Como, tendo em vista ali, a gente tem que sempre se basear na súmula do árbitro, que é quem estava no campo, é quem nos traz os fatos, mas levando em consideração que o atleta ele não tem antecedentes, eu acolho ali a denúncia no caput do artigo 250, porém, com a aplicação de 2 partidas, mais com a benesse, nesse caso, do artigo 182. Aí, fixando assim a pena em concreto de 1 partida, senhor presidente. Doutor Gustavo, como vota? Bom, eu não entendi como uma tentativa de agressão, né, e nem como um ato hostil, mas de qualquer forma, eu entendi que foi uma jogada durante a partida. Por mais que ele tenha tomado um drible, ele atingiu o adversário de forma equivocada, ele já cumpriu uma suspensão de uma partida pelo cartão vermelho. Então, nesse caso, eu votaria pela advertência. Pela advertência. Exato. Doutor Caio, como vota, Vossa Excelência? Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Uma partida concreta. Uma partida em concreto. Uhum. Pois é, confesso que fiquei na dúvida também, doutor Gustavo, né, na aplicação ali. Mas, enfim, aí é aquela questão. Nós aqui estamos para julgar, nós não podemos deduzir, né, e a parte deveria ter vindo a defesa aqui se manifestar de alguma forma. Então, a gente tem que acreditar naquilo que está na súmula, né, e indo nesse sentido, eu acompanho o voto da relatora em 2 partidas, com a aplicação do 8-2, em 1 partida em concreto. Resultado que proclamo, fica o denunciado Milton Júnior Marger Mello, apenado em 1 partida de suspensão, autos 323/2025. Doutores, esse é o último processo da noite. Quero agradecer a presença dos doutores, do doutor que esteve conosco aí, o doutor José Augusto também, pela presença, e com isso declarar encerrada a presente sessão.